turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje com o tema Primeira Guerra Mundial, ou também conhecida a Grande Guerra. Né? De antecedentes, o que nós temos? A rivalidade econômica e política entre Grã-Bretanha e Alemanha. A Grã-Bretanha, principal potência industrial e comercial da época, né? Graças ao que nós já estudamos em capítulos passados, né? A Revolução Industrial, onde a Grã-Bretanha, o Reino Unido, a Inglaterra, ela sai pioneira, ela sai na frente na industrialização do seu país. Nós temos também um antecedente da Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha ela derrota a França e a França perde alguns territórios. Cria-se um revanchismo, né, entre França querendo a revanche com a Alemanha. Tem um clima de tensão na Europa. Junto a isso, um nacionalismo entre os países. É um sentimento patriótico, de valorização da cultura, da língua, do povo, e muitas vezes em detrimento ao outro. Né? Um nacionalismo mais exagerado, mais exacerbado, mais até egoísta, digamos assim, onde o meu povo, a minha cultura, a minha língua, muitas vezes é melhor do que a sua. E isso vai gerar conflitos na Europa do século XX. Né? Mas esse período é um período conhecido como Belle Époque. É um período ali de 1871 a 1914 em que há um clima de paz. Né? Um clima de paz. A prosperidade econômica, há um grande investimento em tecnologias, há grandes inovações científicas, e aí os países europeus eles estão bem, num clima de paz. Só que é conhecida como paz armada, porque esses países eles estão se armando, né, digamos que secretamente, estão investindo em campanhas militares, estão investindo belicamente em seus países, se armando. É o período da corrida armamentista e da formação de alianças, onde nós temos duas grandes alianças. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Grã-Bretanha e Rússia. Nós temos aí, né, Tríplice Entente e Tríplice Aliança junto com a Itália. Temos também a crise nos Balcãs, nessa região aqui no leste europeu, onde havia uma várias etnias de origem eslava que, com o esfacelamento do Império Otomano, começam a formar territórios independentes, e aí a Sérvia tenta colocar em prática a ideia de pan-eslavismo. Esse pan-eslavismo é uma união dos povos eslavos da região. Mas o grande estopim da guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro acusa a Sérvia de ter assassinado seu príncipe, a Sérvia se defende e aí elas entram no conflito. E para auxiliar a Sérvia, a Rússia entra no conflito. A Rússia vem em auxílio da Sérvia. E aí a Alemanha, para auxiliar o Império Austro-Húngaro, declara guerra à Sérvia, à Rússia e à França também. E tentando chegar até Paris com as suas tropas, a Alemanha tenta passar, na verdade invade, né, o território da Bélgica. A Bélgica era um país neutro, e aí o Reino Unido, a Grã-Bretanha diz, opa, invadindo o país neutro? Aí não pode. E aí o Reino Unido declara guerra à Alemanha e entra aí no conflito intitulado Primeira Guerra Mundial. Num primeiro momento, essa guerra ela foi muito rápida, né? Uma guerra muito de movimentação, onde os soldados foram para suas fronteiras, mas depois ela ficou muito estática graças à guerra de trincheiras, onde trincheiras foram cavadas e a guerra demorava dias, batalhas demoravam dias e até meses para avançar poucos metros do território. Então foi uma guerra bastante parada, ali de 1915 até o seu final, 1918.
XVIII. Os Estados Unidos entram na guerra oficialmente, né? Porque os Estados Unidos eles já estavam fornecendo alimentos, já estavam fornecendo armamentos para a Tríplice Entente, mas aí a Alemanha ela funda navios dos Estados Unidos. E aí, oficialmente, os Estados Unidos entram na guerra, vêm com mais força, né, já que eles estavam aí fora do conflito, eles não estão desgastados pela guerra e eles entram ao lado da Tríplice Entente. Nesse período, nós temos a saída da Rússia da guerra, a Rússia que foi resolver problemas internos, que depois vai culminar na Revolução Russa, assunto que nós veremos numa aula futura. E aí os Estados Unidos entram na guerra e auxiliam a Tríplice Entente a vencer a Tríplice Aliança, forçando ali a Alemanha, que estava sofrendo internamente uma crise. O Império Alemão ele é derrotado, é colocada uma república no seu lugar, e essa república assina o Tratado de Rendição, né? E assim acaba a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.